Assim, as pessoas pensam, as pessoas acusam o calvinismo, né, de ser uma doutrina que anula o ser humano e transforma o ser humano num robô. E então ele responde mecanicamente. Ele não tem vontade, o homem não tem vontade. Então ele aceita Jesus mecanicamente, como se ele fosse um fantoche ou uma marionete que é ali manipulada por cordinhas. Isso aí é totalmente estranho ao ensino da Bíblia. O que acontece é o seguinte: o homem participa da salvação, sim, participa. Agora notem bem o que eu quero dizer com isso. Quem quer aceitar Jesus, quem aceita Jesus e toma essa decisão é o homem. Eu quis aceitar Jesus, eu quis. Não foi outro que quis por mim, eu quis. Você quis aceitar Jesus. Você não foi, a sua mente não foi anulada no dia que você se converteu. A sua vontade, quando você se converteu, não foi anulada, não foi apagada, não foi manipulada. Isso não aconteceu com você. Você continuou de plena posse das suas faculdades, sendo você mesmo. Você continuou sendo você mesmo, de plena posse das suas faculdades, plenamente consciente, e você quis, eu quis, o pastor Paulo quis. Eu não vou para o céu pela orelha, eu não quero e vou. Eu não fui a Jesus pela orelha, você vai, não foi assim. Eu quis ir, você quis ir. Teve os olhos abertos. Nós tivemos os olhos abertos e fomos. Agora a grande questão é a seguinte: é aí que entra a eleição. Não há anulação do homem, não há abolição do indivíduo, não há remoção da sua personalidade, não há o cancelamento da sua vontade, não há o cancelamento da realidade pessoal dele, nada disso. O que acontece é o seguinte: o que acontece é que Deus trabalhou eficazmente nos convencendo. Foi isso que ele fez. Ao longo de anos e anos e anos, Deus foi trabalhando em nós. Ele foi trabalhando em nós aos pouquinhos. Quando nós éramos crianças, Ele colocou lá uma professorinha que falou uma verdade, e aquilo foi nos convencendo devagarinho. Ele colocou um versículo no nosso caminho, Ele colocou um amigo no nosso caminho, Ele colocou um parente no nosso caminho. Ele foi trabalhando em nós, é a graça de Deus trabalhando. Nós ouvimos o evangelho e dissemos: não, eu não quero. Ele foi paciente e deu seguimento à nossa vida, e nós fomos caminhando, e Ele mais uma vez se aproximou e falou conosco. Nós fomos num culto, nós ouvimos uma pregação, e Ele foi trabalhando, até que chegou o momento que, de tanto Ele trabalhar, tanto Ele agir, tanto Ele atuar em nós, Ele foi abrindo os nossos olhos, Ele foi convencendo o nosso coração, Ele foi quebrando aos poucos a nossa dureza, Ele foi afugentando aos poucos a escuridão dos nossos olhos. E aí um dia nós dissemos: eu quero. Mas quem disse eu quero, fui eu. Não foi ele não pegou minha boca e fez assim, não. Eu falei, eu quero. Agora a grande pergunta é: por que ele fez isso com o pastor Paulo? Ele trabalhou esse convencimento eficaz, abrindo os olhos dele, quebrando o coração dele, falando anos e anos ao coração dele, e aos pouquinhos ali atuando até levá-lo aos pés da cruz. Porque ele fez isso de forma tão insistente e eficaz na vida desse homem, e não fez isso na vida daquele que está lá fora? Qual é a resposta? É a doutrina da eleição. O pastor Paulo era um eleito, o outro não era. O pastor Paulo quis ir. Por que quis ir? Porque o Espírito Santo o convenceu, mas ele usou a vontade que ele tem. Porque o Espírito Santo atuou nessa vontade, e ele, usando essa vontade, aceitou Jesus. Uma vontade trabalhada, o Espírito Santo atuou, convenceu, e ele foi. Por que não fez isso no outro? Porque o pastor Paulo era um eleito, o outro não é. Então o homem participa, mas ele participa como? Participa dando uma resposta depois que o Espírito Santo atua
longamente na pessoa. Resposta ao chamado. A resposta ao chamado.